Ok. Boa noite. É com grande satisfação que faço a abertura desta mesa online sobre anafilaxia na emergência, tema de grande relevância e importância médica, abordando a criança. Sou doutora Sandra Maria Epifânio Bastos Pinto, presidente do Departamento Científico de Alergia e Imunologia da SOPERJ, ex-chefe do Serviço de Alergia e Imunologia e da coordenação da residência e pós-graduação de Alergia e Imunologia Pediátrica do Instituto Fernandes Figueira, Fiocruz. Mestre em Saúde da Criança pelo IFF Fiocruz e membro do Comitê de Alergia Alimentar da SBAI-RJ. Nesta mesa, teremos duas moderadoras, que apresentarão os palestrantes e seus temas. Cada palestrante terá 20 minutos e, ao final, 20 minutos para moderação, discussão e perguntas. Teremos como moderadoras doutora Adriana Paiva de Mesquita, secretária do Departamento Científico de Alergia e Imunologia da SOPERJ, médica alergista e imunologista, pneumologista pediátrica do Hospital Municipal Jesus e professora de pediatria do Instituto de Educação Idomed Estácio. E doutora Fernanda Pinto Maris, professora do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenadora da Comissão de Erros Inatos da Imunidade da SBAI-RJ, membro do Departamento Científico de Erros Inatos da SBAI Nacional e membro do Departamento Científico de Alergia e Imunologia da SOPERJ. Passo a palavra para a doutora Adriana e doutora Fernanda, que darão sequência com a apresentação dos palestrantes e seus temas em anafilaxia na emergência. Doutora Adriana e doutora Fernanda, a palavra está com vocês. Boa noite a todos. Vou apresentar o primeiro palestrante. Eu espero que todos aproveitem esse evento, um evento de máxima relevância na pediatria, um evento onde os pediatras têm muitas dúvidas, então a gente vai ter oportunidade, vai ser oportuno a discussão de várias dúvidas, né, que cercam a rotina do pediatra, tá? E o primeiro palestrante vai conversar com a gente sobre o reconhecimento e avaliação da gravidade na anafilaxia. É o Dr. Ney Bartolomeu Correia, ele é membro do Departamento Científico de Alergia e Imunologia da SOPERJ e é coordenador da região serrana da SBAI-RJ. Passo a palavra para o meu ex-professor, Dr. Ney. Tá bom, muito obrigado. É um prazer muito grande estar aqui. Uma boa noite a todos. E é um assunto que realmente pediatra devia assistir muito, porque isso é o dia a dia de quem trabalha na urgência. E não é fácil, não. Criança é diferente de adulto. Então, você não pensa que é igual a anafilaxia numa criança recém-nascida, no escolar e no adolescente. Muda tudo completamente diferente. Eu posso compartilhar já minha aula? Pode sim, doutor. Tá bom, vamos lá. Ver se eu acerto isso. Já tá, só ir lá na apresentação lá do senhor. Já posso falar? Então... Não. Bota lá no PowerPoint. Entra no arquivo. Isso, lá embaixo. Isso. Tá. Agora, bota só em modo de apresentação. Vamos lá. Perfeito. A partida para isso. Então, vamos lá. Então, a anafilaxia lactei, na urgência, a gente tem que falar desde o lactente até o adolescente. A anafilaxia se comporta em cada fase da vida diferente. Então, é isso que eu vou tentar apresentar para vocês. Eu gosto sempre de falar da história, então vamos começar pelo o que é anafilaxia, porque muita gente fala, mas não sabe. Então, em 1901, o termo anafilaxia foi cunhado
Richer e Paul Portier, que inclusive ganharam o prêmio Nobel, por descobrir esse fenômeno. Na verdade, ele estava trabalhando com anêmonas do mar, que nada mais é que águas marinhas. Então, aí ele tentou imunizar com a pneumonia os cachorros. E ele observou o interessante: em vez de ter proteção, ele tem o efeito contrário. Então, a palavra anafilaxia vem do grego ana, quer dizer contra, filaxia, proteção, contra a proteção. E em 1945, já Robert Koch define a anafilaxia como um tipo imunológico especial de sensibilidade induzida por proteínas no homem e em animais experimentais, apropriado pode ser considerado como uma subdivisão da alergia. Então, a confusão foi armada porque cada instituição queria dar uma definição para isso. Nós temos definição da UOL, definição da Academia Europeia, do Colégio Americano de Alergia, da Academia da Alergia e Imunologia Americana, da Academia Australiana, do Instituto de Infectologia, e temos da Organização Mundial, que veio com um CID que faltava para a gente, que era o CIT-10. Então, eu gosto mais dessa definição. Para mim, essa é uma definição que me completa mais, talvez vocês concordem comigo. É uma reação multissistêmica grave, de início agudo, em que alguns ou todos os seguintes sinais e sintomas podem estar presentes: urticária, angioedema, comprometimento respiratório, gastrointestinal ou hipotensão arterial. Aqui você veja alguns sinais graves, óbvio, de anafilaxia em criança. Então, sendo uma reação grave, cuja prevalência está aumentando na idade pediátrica, sobretudo em grupos etários menores que a gente esperava, assim como aumenta o número das suas internações e também de morte. Vocês podem ver no quadrinho as diferenças de idade, as reações também. A sua forma de apresentação clínica, então, como eu falei, vai divergir entre os grupos etários ao longo do crescimento do indivíduo. Então, só para não esquecer, lembrar que a anafilaxia de moderada a grave, 20% a 30%, ela pode ser, que nós chamamos bifásica, ou seja, ela pode se reativar após algum tempo. Isso vai variar de autor, de 1 a 6 horas até 8 horas, uns já falam mais prolongada, até 72 horas. Então, como é que a gente vai desconfiar que há uma anafilaxia? A anafilaxia você pode ter como altamente provável quando qualquer um dos critérios a seguir são atendidos. Por exemplo, início agudo de uma doença, minuto a algumas horas, com envolvimento simultâneo da pele, do tecido mucoso ou de ambos. Por exemplo, urticária generalizada, prurido, rubor, inchaço de lábio, língua, úvula, e pelo menos um dos seguintes, como comprometimento respiratório, por exemplo, dispneia, broncoespasmo, sidor, queda da função pulmonar, hipoxemia, queda da pressão arterial ou sintomas associados à disfunção de órgãos-alvos, como, por exemplo, hipotonia, colapso, síncope, incontinência. Podemos ter sintomas gastrointestinais, porém, são graves. Por exemplo, cólica abdominais intensa, vômito repetido, especialmente após a exposição a um alergênico que não seja o alimentar. Aqui do lado vocês podem acompanhar direitinho. Eu botei algumas figuras para você. No início agudo da hipotensão, broncoespasmo, vermelho laríngeo, após a exposição ao alergênico, aí já é conhecido, ou altamente provável para aqueles pacientes, minutos a algumas horas, mesmo na ausência de envolvimento cutâneo típico. E após a exposição ao alergênio, se houver redução da pressão arterial, era interessante até quem não tem que lida muito com a anafilaxia, esse quadrinho é bem interessante para ter na cabeça ou alguém copiar ele. Minutos a várias horas. Lactente criança, quando queda da pressão sistólica ou maior que
que baixa ou maior que 30% da queda da pressão sistólica é definida como uma queda menor que 70 milímetros de mercúrio entre um mês e um ano, ou queda de 70 milímetros mais 2 vezes a idade entre 1 a 10 anos, ou queda de 90 milímetros de mercúrio entre 11 e 17 anos. Já no adulto, a pressão sistólica abaixo de 90 miligramas ou queda maior que 30% do basal já está pode suspeitar de uma anafilaxia. Aqui, então, nós vamos ter os sinais e sintomas. Aqui do lado, vocês podem acompanhar direitinho. Esse quadrinho é bem sugestivo. Então, quais são os sintomas cutâneos, sinais e sintomas? Urticária, angioedema, mais comumente em lábio, olhos, erupção cutânea com racha, eritema, pode haver prurido sem racha, e a parte respiratória, dispneia, sibila. Essa tosse que a gente fala aqui é uma tosse diferente, rouquidão, é meia grudenta, depois eu vou falar no recém-nascido, é bem característico. Pode preceder a obstrução das vias aéreas. Nós vemos edema de laringe, que nós chamamos popularmente de edema de glote, espirro, coriza, obstrução, prurido nasal e ocular, acompanhados ou não de hiperemia conjuntival e lacrimejamento. E na parte cardiovascular nós temos taquicardia, tontura, simples, dor precordial, hipotensão arterial, até choque. E na digestória, náuseas, vômitos, diarreia e cólica. E também temos umas outras variedades que podem ocorrer, como cefaleia, convulsão, incontinência urinária, cólicas uterinas, gosto metálico. Esses pacientes com anafilaxia descrevem muito bem isso, gosto metálico, sensação de morte, iminente desorientação. Então, como classificar a anafilaxia? A anafilaxia, então, pode ser classificada imunológica, idiopática, que você não sabe a causa, e não imunológica. A alérgica e imunológica vai ser dividida em mediada por IgE, não mediada por IgE. Aqui você vê alguns exemplos de cada um. E nas não alérgicas e não imunológicas, agentes físicos, diretamente liberação do mastócito. Outras drogas também podem ser anti-inflamatórias, não hormonais, opiáceos, com radiocontráste. Depois eu vou definir melhor um pouquinho. É importante ressaltar uma coisinha para vocês, que um mesmo agente etiológico pode desencadear a reação anafilática por mecanismo tanto imunológico dependente, como não independente, como também diretamente do mastócito. Então, vamos lá. Como é que se faz o diagnóstico? A história clínica, como sempre, é a ferramenta mais importante, e principalmente na pediatria. Então, depois eu vou falar uma frasezinha que eu gosto muito. Não só para estabelecer o diagnóstico da anafilaxia, como determinar o fator causal. É essencial, desde logo, conhecer para poder reconhecer. Olha só, conhecer para poder reconhecer as manifestações da anafilaxia, particularmente em pediatria. Quem não conhece, não reconhece. Então, a apresentação clínica é variada ao longo da idade, podendo ter formas, apresentações menos comuns que no adulto. E, nomeadamente, então, no primeiro ano de vida, a criança não fala. Então, fica difícil você adivinhar o que está acontecendo. Então, vamos começar pela anafilaxia no lactente. Encontros reportados reações de anafilaxia, desde o primeiro mês de vida. É a história de uma mulher que a criança apresentou alergia à leite de vaca logo no primeiro mês. E, por azar dela, fez um choque anafilático. O lactente, então, apresenta um risco acrescido de anafilaxia. E os motivos que justificam não se encontram ainda bem esclarecidos. Vamos lá. E esse aqui, quadrinho, é muito interessante. Eu gosto muito da Simon. Ela é professora da Universidade de Manitoba, lá no Canadá. Então, ela te dá os bisuzinhos, os sintomas clássicos. Olha, vamos olhar para a nossa pele. Pele da criança. Urticária, erupção cutânea, coceira, angioedema. E que não é clássico, como é que você vai adivinhar? Então, aqui vai os bisus. Coçar o olho, maneirismo do olho, ali tem um errinho. Coçar as orelhas, empurrar a língua, puxar a língua, lamber os lábios,
repetidamente, lamber as mãos, vômito, gastrointestinal, vômito, diarreia, dor abdominal, nos clássicos. Já nos não clássicos, cuspir, arquear as costas em forma de arco, trazer os joelhos ao peito, soluços. E na parte respiratória, tosse, chiado, taquipneia. Já nos não clássicos da respiratória, voz rouca, choro, que é um choro que chama a atenção da gente. Colocar os dedos nos ouvidos, puxar as orelhas. Então, no cardiovascular, nós temos hipotensão, desmaio nos clássicos. E não os clássicos. Você pode ser só manchas vermelhas. E aí que eu acho mais importante, é a parte neurológica. Essas crianças normalmente são ultra irritáveis. Irritabilidade é muito grande. O choro é um choro incoercível, retraído, parece estar pegajoso, ele está pedindo socorro. Então, vamos lá. Então, os sintomas inespecíficos dificultam o nosso reconhecimento, como eu estou falando aqui. Então, 69% dessas crianças vão ter irritabilidade. Um choro, como eu tentei descrever para vocês o máximo possível, 44%. Sonolência, ela vai ser a criança que está... Você está sentindo que ela é diferente. Esse quadrinho também é muito bom e está atualizado. Você vai ver os sintomas desde que a criança começa a andar e até a maior. Então, nós temos as reações da pele, como coceira, rancho, vermelhidão, 90%. Nós temos edema da língua, do lábio, das orelhas, dos olhos, das mãos, dos pés, 59%. Dores abdominais, vômito, diarreia, soluço, cuspir a criança, arquear o corpo, que nós já descrevemos também, levar o joelho ao tórax, 51%. Nós temos tosse, sibilos, olhos vermelhos, temos um prurido intenso, vermelhidão da pele, 44%. E as causas? Como nós falamos anterior, a dificuldade de reconhecimento tanto das pessoas que cuidam da criança, como nós, profissionais de saúde. É muito difícil. Lactente, se não tiver uma dose de perspicácia, não vai fazer, vai passar em branco. E essas crianças, por exemplo, têm comorbidade, eles estão usando fármacos. Olha, é uma crítica que eu não gosto de fazer, mas eu vejo muito. Qualquer coisa se dá, a mãe dá antibióticos, beta-lactamo, cefalosporina, analgésico, ibuprofeno, que é analgésico que é anti-inflamatório hormonal, e as infecções. Essas crianças dessa faixa têm muita bronquiolite, vai para a creche, pega a virose. Então, tem que estar atento a essas coisas. E, principalmente, o diagnóstico tem que ser feito com alergia alimentar. Leite, ovo e essa mania de introdução depois de 6 meses de coisas exóticas que hoje em dia está na moda. Então, vamos lá. E na idade escolar? Bom, as doenças alérgicas afetam 1 a cada 4 crianças em idade escolar. Não sendo por isso surpreender que cerca de 80% dos episódios de aflição vão ser nessa faixa etária. Opa, deixa eu dar uma volta aqui, peraí. Só um pouquinho. Tá. Os sintomas. Nós vamos ter na face cutâneo, respiratório, gastrointestinal, cardiovascular menos, tá? Alergia alimentar vai ter, continuar leite, ovo, mas vai começar a introdução de frutos do mar, semente oleaginosa e outros alimentos que a mãe vai fazendo a introdução. Como sempre, nós vamos ter os antibióticos como os sinais e sintomas. Por quê? Porque qualquer virose a mãe quer dar antibiótico. Qualquer febrinha quer dar anti-inflamatório e analgésico. O linfócito T trabalha bem com elevação de temperatura. Isso nós, especialistas, sabemos disso. A criança agora já começa a andar, a passear, ir para o campo, para a festinha, e aí nós temos muito mais insetos.
vai para o campo, tem abelha, vespa, formiga, mosquito. Então, vai ocasionar mais reação. E essas crianças vão sofrer mais cirurgias. Nós temos infecções, infecções de amígdala, que acabam em cirurgia de repetição grande, não normalmente. E adenose também, por otite de repetição. Então, vão surgir as anafilaxias no período perioperatório. Então, 30% vão ocorrer no ambiente externo e 10% a 18% ocorre na escola. E no adolescente? Adolescente é a coisa mais assim, diferente. Por quê? Ele, como é que a minha avó dizia? Não é tico, não é taco, pensa que é gente. E ele vai negar tudo e vai tentar provar que ele é o tal. E aí se dá mal, porque a anafilaxia não é uma coisa de brincadeira. Então, adolescente representa uma fase crítica de transição, quando ocorrem rápidas e substantes transformações físicas e emocionais e sociais. Portanto, o adolescente representa desafio de autogestão, como eu falei, que são diferentes de outras faixas etárias. Por isso que cada faixa etária da pediatria se comporta totalmente diferente, contribuindo para o maior risco de resultados ruins de anafilaxia. Eu gosto muito desse quadrinho, que resume bem todos os mecanismos de alergia. Aqui nós vemos as frutas mediadas por GE, nós vemos os insetos, aqui nós vemos os analgésicos, anti-inflamatórios, antibióticos, os agentes biológicos, que agora crianças já começam a usar, com asma grave, já começa a usar agente biológico. E não podemos esquecer que essas crianças que nascem com defeito do tubo neural e geniturinário são suscetíveis a várias reações. Então, ele pode, com uma manipulação pela luva do cirurgião, fazer uma sensibilização e desenvolver uma reação ao látex. Ele vai pegar a chupetinha, botar na boca, que tem látex no bico da chupeta, e vai ter a reação. Os brinquedinhos dele também. Aqui nós vemos também do fluido seminal. Veja bem, o adolescente, isso o especialista sabe, que pode-se fazer uma reação anafilática pelo fluido seminal. Nós temos também os aerosolergênios, e aqui já aparece radiocontraste. A gente começa a fazer mais exames, então a criança vai se sensibilizar. E depois temos os mecanismos independentes de GE. Nós temos outra vez radiocontraste, anti-inflamatório, destrama, ferro, agentes biológicos, como nós vimos falando anteriormente. E naqueles que dão uma liberação direta do mastócito, aí nós temos, por exercício físico, transformações de temperatura bruscas, pode ocorrer, calor, sol, e agentes também pode ser pelo etanol, pelas medicações, como eu falei anteriormente, opiáceos, que já vai usando na adolescência, vai usando todos esses tipos de coisa. E naqueles que você não sabe, que é a idiopática, isso é muito interessante. Nós temos que ter aqui na cabeça o seguinte: a anafilaxia, que se não se chega ao diagnóstico, tem que se pensar em mastocitose sistêmica. E também nas desordens de mastose clonal. Isso vai cair mais para o especialista para desvendar esse mistério. Mas, gente, é bom que o pediatra já sabe, sempre que não achar uma causa, pensar em mastocitose sistêmica. Bom, esse é outro quadro que eu gosto muito, os cofatores que induzem a anafilaxia. A criança, nós já vimos aqui que não consegue falar, informar, e o adolescente que nega tudo. E as comorbidades, que já vem com a criança nessas faixas etárias. Por exemplo, rinite, asma, atopia, doenças do adolescente psiquiátricas, a asma de difícil controle, outras doenças respiratórias, doenças cardiovasculares das crianças maiores. Olha a mastocitose outra vez aí. Então, nós temos as conjugações das coisas. Por exemplo, beta-bloqueadores,
analgésico, anti-inflamatório, inibidores da época, porque tem crianças, adolescentes que já têm hipertensão arterial. Então, se isso já interage com outros medicamentos, o etanol... Opa, fugiu outra vez, meu Deus. De vez em quando dá uma batidinha aqui, ele vai... Deixa eu ver, anterior. Vamos para então, exercício físico pode ser um fato predisponente de coisa. Sabemos muito bem, o alergista sabe que tem adolescentes que fazem exercício, vão para a academia, come, já tem uma história de alergia alimentar, ou às vezes não sabe, come lá o seu pão, outro alimento, e desencadeia um choque anafilático. As infecções agudas, idem. O estresse, também está descrito que o estresse pode ajudar a levar uma anafilaxia. Eu tive uma criança recentemente que sofria bullying no colégio, não fez nenhuma, quando chegou nas minhas mãos já tinha sofrido 3 anafilaxias. As alterações de rotinas também estão descritas. A pessoa que sai para viajar, que pode sofrer uma predisposição para anafilaxia. E as meninas, no período pré-menstrual, a parte hormonal pode ajudar. Então, como é que você vai fazer o diagnóstico diferencial devido nas várias faixas etárias? Na abordagem diferencial, considerado sempre uma urticária aguda generalizada, a crise de asma, porque acompanha frequentemente a reação anafilática. E na parte, qual seria, então, dividindo agora para pôr aparelhos? Por exemplo, parte respiratória, lactente, obstrução respiratória congênita por laringomalácia, adquirida por laringite, bronquiolite, aspiração de corpo estranho, gastrointestinal, obstrução congênita, estenose pilórica, as adquiridas, invaginação intestinal, gastroenterite infecciosa, entericolite induzida por proteína, as neurológicas, as crises convulsivas podem mitigar uma anafilaxia, um traumatismo craniano, maltrato recebido por essas crianças. Outras causas, então, tem intoxicações medicamentosas e alimentares, doenças metabólicas, lactente com morte de etiologia não esclarecida, adolescente que está na cadeira do dentista e sofre uma reação vasovagal, levando à hipotensão. Outra vez, a mastocitose sistêmica, que a gente não pode esquecer. Algumas leucemias vêm conjunto com a anafilaxia, está descrito isso, ataque de pânico, a gente já falou, disfunção de corda vocal, síndrome de Munchausen. Essa síndrome de Munchausen, para quem não sabe, é aquele cara que lê num livro a doença, descreve, ele imita a doença. Tem os sintomas todos da doença. Feocrostoma, e nunca esquecer, quando nos casos de angioedema hereditário, que pode ser feito diagnóstico diferencial. E aí, Ney, como é que você vai ter um marcador para eu saber que a pessoa sofreu uma anafilaxia? Então, você pode, difícil, na prática isso a gente não faz. Dosagem do plasma urinário, você pode dizer os metabólitos de estamina urinária das 24 horas e, principalmente, a triptase. Infelizmente, devia ser rotina em todos os hospitais, serviços de urgência, dosar a triptase, porque deixa de se fazer um diagnóstico de anafilaxia por falta de uma dosagem de uma triptase ou mesmo de uma mastocitose sistêmica. Nós vemos. O que é a triptase? Todo mundo fala triptase, mas ninguém sabe o que é. É uma serina protease armazenada de modo em grânulos secretórios, principalmente de mastose, e também em menor quantidade de basófilo. Pode ser empregado como um biomarcador da anafilaxia, como eu falei anteriormente, e ocorre sob a forma tetrâmera. E se apresenta em 4 diferentes isótipos, alfa, beta e gama, não, meu Deus, ômega, sendo que eles dosam principalmente alfa e beta. Bom, e os valores normais para você saber se que o do indivíduo tem a triptase? Valor normal, 5 nanogramas por ml. Quando liberada após a eliminação do mastose, ela vai se elevar
até 11,4. Veja bem, deixa eu abrir um parênteses que criança você pode ter esses valores maiores, que confirmam a ativação que o mastócito foi ativado. Valor de referência em criança, a média é 3,5 micrograma por decilitro. Até 3 meses, 6,1 micrograma por decilitro. Veja bem, isso aqui, por que eu mudei para microgramas? Porque a maioria dos laboratórios mandam esses exames para fora. Espanha, por exemplo, dosa em microgramas. E como é que você vai fazer a dosagem da triptase? A dosagem da triptase pode ser feita até 4 a 6 horas. Tem livros, tem descritos 4 horas, 6 horas. Mas o importante é que você tente fazer entre 30 e 90 minutos após a suspeita da anafilaxia. A elevação seguida de regressão num período de 24, 48, a valores normais, indica o quê? Que esse mastócito foi ativado, ou por mastocitose ou por uma anafilaxia. E depois você vai mandar para o especialista, ele vai fazer os testes in vitro, e tentar descobrir a causa. Agora, porém, nunca me mande uma criança, ou um adulto, ou um adolescente, antes de 3 a 4 semanas. Por quê? Porque eu não vou poder fazer nada. Porque o tempo de recuperação dos mastócitos, esses grandes foi esgotado. Só vão voltar nesse período normal. Não adianta fazer que vai dar negativo o exame. Bom, eu queria parar por aqui. Eu vou só agradecer ao nosso comitê, a doutora Sandra, nossa presidente, aqui aparece, e teve mais colegas, infelizmente, que faleceram, teve um que faleceu e teve outros que chegaram novos e teve outros que faltaram aqui. Se alguém tiver mais interessado, é bom ler esse livrinho aqui. Não é só para pediatria, mas é muito bom dar uma lidazinha anafilaxia, da definição à prática. Foi um livrinho que o Comitê de Anafilaxia da SBAE fez. Muito obrigado. Agora eu vou passar para a minha querida Mara, minha amiga. Nós trabalhamos muitos anos juntos. Muito obrigado. Obrigada, Ney, pela excelente palestra. Só antes de compartilhar, por favor. Enquanto a doutora Mara compartilha, eu vou apresentar a doutora Mara Morello Rocha Félix. Ela é professora de alergia e imunologia da Unirio, médica do setor de alergia pediátrica do Hospital Federal Servidores do Estado, diretora adjunta de pesquisa da SBAE, membro do DC de Alergia e Medicamentos da SBAE, nacional e regional, e membro do DC de Alergia e Imunologia da SOPERJ. A doutora Mara vai falar sobre tratamento e orientação de alta. Então, quem quiser já ir fazendo as perguntas pelo chat, antes da doutora Mara começar, as perguntas referentes à aula, né, excelente do doutor Ney, já pode ir colocando, e quando a doutora Mara acabar, a gente parte para a discussão. Então, Mara, por favor, pode começar. Boa noite. Inicialmente, agradecer o convite da SOPERJ para participar. Como o Ney falou, é um tema extremamente relevante, importante, tanto para a gente, para nós alergistas, quanto para os pediatras. E vou dar continuidade ao que o Ney comentou, falando um pouquinho sobre tratamento e orientação na alta. Doutora, Oi. Só tem que compartilhar, só descompartilhou. Que eu estava no mudo, peraí, deixa eu voltar lá. Agora, vê se foi, Diego. Pode ir, doutora. Ótimo. Novamente agradecer o convite, em especial a Sandra, que é a nossa coordenadora do Departamento Científico, falar que é um prazer estar aqui ao lado do Ney, da Adriana e da Fernanda, meus companheiros aqui do Departamento Científico de Alergia e Imunologia. E eu vou falar sobre tratamento e orientação na alta. O Ney já me facilitou bastante, já apresentou bastante. Lembrando da definição, que eu gosto também, essa definição que é mais geral, que é uma reação alérgica sistêmica grave de início rápido e que pode levar à morte. Isso é fundamental por quê? Se é uma reação potencialmente fatal, é importante que você tenha o conhecimento sobre a anafilaxia e, através desse conhecimento, nós vamos conseguir prevenir novos episódios e tratar esse paciente de forma adequada, e é isso que eu vou comentar hoje, buscando justamente prevenir essas mortes que são mortes evitáveis.
Esse position paper é de 2020, foi um position paper da Organização Mundial de Alergia, já trazendo o tema, a relevância do tema de anafilaxia. E o que ele coloca, que eu até pontuei aqui e sublinhei para vocês, que apesar de toda a gravidade que nós temos em relação a essa reação, o uso de adrenalina, que é a medicação de primeira linha para esses pacientes, continua subótimo. Isso não somente no Brasil, mas eu vou mostrar alguns dados da América Latina, em toda a América Latina e no mundo como um todo. Lembrar também que esses pacientes, após a ocorrência de uma anafilaxia, eles devem ser referenciados para um especialista, para o alergista, de modo que a gente consiga identificar a potencial causa e para que esses pacientes possam ser educados no sentido de prevenir novas reações. Um outro ponto que ele chama atenção aqui é a questão dos autoinjetores de adrenalina, que aqui, por exemplo, no nosso meio nós não temos disponível, nós temos que importar esses autoinjetores. Isso também não é um problema somente do Brasil, ocorre em outros países. Bom, esse documento ainda de 2020 é um outro documento, aqui é um parâmetro que eles colocaram baseado na estratégia GRACE, justamente sobre o manejo da anafilaxia. O que ele coloca aqui que são, na verdade, conceitos que nós já temos como certos. Lembrar sempre da adrenalina como primeira linha de tratamento, seja na anafilaxia unifásica ou bifásica. E o Ney já comentou sobre a bifásica, eu vou falar um pouquinho mais sobre a bifásica e a importância de você deixar esse paciente em observação mais tempo. Não atrasar a administração de adrenalina, mesmo que você não tenha certeza do diagnóstico de anafilaxia, se você tiver alguma suspeição forte, é importante que se faça. Isso vai mudar o prognóstico desse paciente. Lembrar que esses pacientes devem ser mantidos sob observação clínica por um tempo apropriado e lembrar também que eles devem receber todas as orientações, se possível, já na alta, lá na emergência, em relação à exclusão de desencadeantes, se for detectado já naquele episódio, quais são os sinais e sintomas sugestivos de anafilaxia para que possa reconhecer um novo episódio, como se desenvolve essa anafilaxia bifásica, a importância desse paciente ficar mais tempo em observação, e também em relação ao tratamento com adrenalina e o uso de autoinjetores, eu vou falar mais sobre isso no final da aula, tá? Esse é um terceiro documento que eu quis trazer para vocês, também no mesmo ano de 2020, baseado na estratégia GRADE, e ele vai falar aqui alguns fatores de risco para a anafilaxia bifásica. Quais seriam eles? Seria o paciente que faz uma anafilaxia grave, ou então que precisa de mais de uma dose de adrenalina para o tratamento de anafilaxia. Além disso, outros sinais que podem colocar esse paciente no maior risco seria o paciente que tem hipotensão, ou quando você não sabe qual foi o desencadeante, aquela anafilaxia idiopática que o Ney falou. Nas crianças, o desencadeante por droga, nós vamos ver que os principais desencadeantes nas crianças são os alimentos, mas quando tiver uma anafilaxia por droga, esse paciente é de maior risco também, tá? Lembrar que esses pacientes, justamente esses pacientes com anafilaxia grave, ou que necessitam de mais de uma dose de adrenalina para tratamento, são esses pacientes que eles devem ficar mais tempo na emergência, tá? Aqui algumas outras recomendações, lembrando que os antihistamínicos e os corticoides, eles não, na verdade, eles não são intervenções confiáveis para prevenir a anafilaxia bifásica, eles são considerados como segunda ou até terceira linha de tratamento, e, de novo, a adrenalina é a primeira linha de tratamento, seja para anafilaxia unifásica ou bifásica, e não devemos retardar essa administração de adrenalina. Eu trouxe um dado nosso aqui, que é um registro latino-americano de anafilaxia, foi publicado esse ano na nossa revista, no jornal da WHO. Acho interessante porque traz um pouco dessa realidade nossa, quais são os principais desencadeantes, quais são as principais manifestações clínicas, e nós vamos observar que bate muito com o que o Ney já colocou, tá? Nesse estudo também, nós tivemos centros brasileiros que participaram, por isso que é importante que nós tenhamos essa visão. Bom, o que a gente vê aqui em relação às crianças e adolescentes? Foram avaliados 334 pacientes. Lembrar que na faixa etária pediátrica, diferente do que ocorre no adulto, há um predomínio do sexo masculino, tá? Quando a gente observa os adultos e os idosos, você vê um predomínio do sexo feminino. Em ambas as populações, nós vimos um predomínio grande de atopia, cerca de 60% dos pacientes eram atópicos. Aqui nessa casuística, 30% tinham asma, um percentual menor de alergia alimentar e dermatite atópica, e lembrar também que esses pacientes são pacientes que têm, geralmente, alguma história de alergia familiar, que é importante. Em relação às manifestações, como o Ney colocou,
as principais manifestações clínicas são as manifestações cutâneas, mas pode ser que você se depare com um paciente que não tenha manifestação cutânea, tá? Então, isso é importante porque a ausência de manifestação cutânea não exclui o diagnóstico de anafilaxia se você tiver um alérgeno e você tiver hipotensão, por exemplo, ou quadro respiratório grave. Então, aqui, o que a gente observa em relação às crianças? Manifestações cutâneas mais prevalentes, em segundo lugar, as manifestações respiratórias, e em terceiro lugar, nas crianças, as gastrointestinais, que foram mais frequentes até do que a cardiovascular, diferente um pouco do que se observa nos adultos. E, de uma forma geral, eles apresentaram, mesmo as crianças apresentaram um percentual alto de reações moderadas a graves, tá? Isso é relevante também. E em relação aos desencadeantes, os mais comuns nas crianças, até o que você observa aqui nesse quadro, né, nessa figura da direita, os alimentos foram mais prevalentes nas crianças, as crianças estão aqui em laranjinha. Entre os alimentos, nós temos o leite e o ovo, são os principais ingredientes em crianças, frutos do mar, frutas e peixe em adultos. E em relação aos fármacos, que entram como segundo lugar nas crianças, nós temos uma prevalência grande de anti-inflamatórios, isso é uma realidade nossa e da América Latina, e os beta-lactâmicos entram geralmente como segundo lugar. Em relação aos iminóbilos, também foi comentado pelo Ney, lembrar das formigas. As formigas foram importantes, especialmente em crianças pequenas, abaixo de 2 anos. E aí, parte mais para o tema da minha aula, que é em relação ao tratamento. Por que eu quis trazer essa figura aqui? Para a gente observar, o que a gente observa aqui? Que a gente ainda tem um uso subótimo da epinefrina, da adrenalina. Menos de 50% dos pacientes foram tratados com adrenalina. Você vê até que tem um percentualzinho ainda que usa a adrenalina subcutânea, que a gente sabe que não é a via preferencial, a gente faz ela intramuscular, tá? E a grande maioria dos pacientes recebe corticoide e antistamínico, em torno de 80%. Mas menos de 50% recebem adrenalina, que é a medicação de primeira escolha. E, além disso, que foi observado nesse estudo, que os pacientes foram referenciados para o alergista. Isso foi uma coisa interessante, porque realmente a gente consegue investigar qual foi o desencadeante e orientar esse paciente. Mas, por outro lado, o uso de autoinjetores de adrenalina foi apenas em 7,4% dos pacientes. Ainda muito baixo o uso de autoinjetores de adrenalina. E a triptase sérica, que é uma dosagem que, como o Ney falou, não é assim, não é o diagnóstico de anafilaxia, o diagnóstico de anafilaxia é um diagnóstico clínico, mas te ajuda a confirmar o diagnóstico, ela ainda é muito pouco utilizada no nosso meio. Concluindo, a adrenalina foi utilizada em menos de 50% dos episódios e nós precisamos melhorar a nossa educação, até dos médicos mesmo, em relação a essa implementação dos consensos de anafilaxia. E, voltando naquele consenso inicial da WHO, o que se coloca, né? Quando você tem um paciente, o que se faz diante de um paciente com anafilaxia? Primeiro, é importante lembrar que em todo local que você tem um risco de anafilaxia, é importante que você tenha um protocolo já por escrito, seja uma sala de vacina, enfim, ou um local onde você faça teste de provocação. Nós, alergistas, fazemos muitos testes que podem evoluir para um quadro de anafilaxia. Nesse local, o ideal é que já se tenha na parede, em algum lugar, um protocolo já pronto, que você vai acessar em caso de dúvida, mas o ideal é que você já tenha esse protocolo já na cabeça. Remover o desencadeante sempre que possível. Então, se estiver recebendo alguma medicação por via venosa, você interrompe a infusão e vai para o ABC, vai avaliar a via aérea, a respiração e circulação, e já chama por ajuda para te ajudar ali em relação ao tratamento. Qual a primeira medicação que entra aqui? É justamente a adrenalina, lembrando que ela tem que ser intramuscular, no vasto lateral da coxa, nessa dose 0,01 miligrama por quilo, justamente da adrenalina pura, 1 para 1000. Em criança, dá no máximo em torno de 0,3, em adulto a gente pode fazer 0,5. E lembrar que a gente pode repetir essa dose, em 5 a 15 minutos a gente poderia fazer até umas 3 doses no total. Esses pacientes, o ideal é que se coloque em decúbito dorsal, isso não funciona tão bem para a criança, é mais para o adulto. Para a criança, o que você deve fazer é deixar a criança em uma posição confortável, e nós vamos acessar justamente o ABC, oferecer oxigênio para esse paciente, se ele tiver com a circulação comprometida, mesmo com o uso da adrenalina, fazer volume, pode fazer soro fisiológico mesmo, em torno de 10 ml por quilo, e avaliar essa parte de pressão arterial, frequência respiratória, frequência cardíaca, e aí, a partir daí que vão entrar as outras medicações, como os antistamínicos e os corticoides. Por quê? Por que a adrenalina entra como primeira escolha e é a primeira droga no tratamento de anafilaxia? Porque, na verdade, é o que vai tirar aquele paciente do choque.
ela é que tem mais efeito a nível do sistema cardiovascular, vai ter um efeito no retorno venoso, melhorando a frequência cardíaca também, tem um efeito cronotrópico e inotrópico positivo. E, além disso, lembrar que a adrenalina tem um efeito importante também no sistema respiratório, melhorando o broncoespasmo. Mesmo que não seja tão seletivo, mas vai atuar também nos receptores, atuando naquela questão do broncoespasmo. E o antistamínico, na verdade, ele tem um efeito mais para a pele, para os sintomas cutâneos, que não vão interferir tanto nesse momento. Ele pode ser deixado por um segundo plano. Aqui, de novo, a dose da adrenalina, mas é mais ou menos seguindo aquela prescrição que a gente já falou, 0,01 miligrama por quilo. Tem uma aproximada aqui de acordo com a faixa etária. Lembrar de restabelecer via aérea, fazer volume para esse paciente, enfim, e monitorizar. Depois, como segunda linha, entrariam os antistamínicos e corticosteroides. Lembrar que nós podemos fazer outros medicamentos. Quais seriam? Os broncodilatadores, se o paciente tiver com broncoespasmo, né? Além da adrenalina, você pode fazer também um beta-2 agonista. Alguns casos que você não tiver uma reversão da pressão, você pode precisar, sim, de aminas. E lembrar que pacientes que estiverem usando beta-bloqueadores, muitas vezes, talvez você precise do glucagon, mas, de qualquer forma, isso não inviabiliza o uso da adrenalina. Você tenta usar a adrenalina de qualquer forma. A dose da adrenalina, como eu falei, é intramuscular, pura, de novo, aproximado de 0,01 miligrama por quilo dose. A endovenosa a gente não utiliza muito, mas lembrar se o paciente, de repente, for para o CTI, enfim, talvez precise, se for usar, vai utilizar ela diluída, 1 para 10 mil, tá? O ideal é que se faça lenta aí, se for fazer o endovenoso, fazer uma infusão lenta e contínua. E lembrar da adrenalina autoinjetável, nós temos duas principais dosagens no mercado, que é 0,15, que seria a júnior para criança, e 0,3 ml para o adulto. E hoje em dia a gente tem até uma para lactente que é um pouquinho menos, seria 0,1 ml, que a gente poderia usar em crianças pequenas. Essa adrenalina autoinjetável, ela não está disponível no nosso meio. Nós vamos ter que importar e sai caro. Essa é uma grande questão. Em relação às outras medicações, difenidramina e prometazina são antistamínicos, mais para cortar a manifestação cutânea. Lembrar que a gente não deve utilizar prometazina em crianças pequenas por conta do risco de depressão respiratória, e o corticoide também te ajuda, especialmente pensando aí em prevenir uma anafilaxia bifásica, em torno de 1 a 2 miligramas por quilo, se você usar metilpred, por exemplo, ou mesmo você poderia usar a prednisona oral, se ele estiver com a via oral perto. Bom, você tratou a anafilaxia, o paciente reverteu os sintomas. De qualquer forma, é importante que você não libere esse paciente imediatamente. Você vai observar por pelo menos 4 a 8 horas. Por quê? Porque justamente o paciente pode, sim, fazer a anafilaxia bifásica. O Ney até comentou, em torno de 20%, até 30% dos pacientes podem fazer anafilaxia bifásica. E isso vai correr maior risco se o paciente estiver fora do hospital. Então, é importante que ele esteja lá no hospital para que você consiga observar. Quais são os pacientes de maior risco? Justamente aqueles que precisam de mais de uma dose de adrenalina, tem um quadro grave. Lembrar dos asmáticos, especialmente os asmáticos mal controlados. Se tiver uma história prévia de anafilaxia bifásica, também é importante. Os pacientes com comorbidades, enfim. E pacientes que você não consegue cortar a exposição do alérgeno. Por exemplo, se ele se alimentou com alérgeno, aquilo ali vai continuar sendo absorvido. E na alta, o que você vai fazer para esse paciente orientar? Né? A princípio, o ideal é que ele pudesse sair com uma adrenalina autoinjetável ou pelo menos com a prescrição da adrenalina autoinjetável. Lembrando que a gente não tem, que esse paciente vai ter que importar. Eu vou mostrar para vocês qual seria o caminho para a gente importar essa adrenalina autoinjetável. Uma outra forma seria a gente carregar a ampola de adrenalina, mas a gente sabe que a adrenalina é sensível à luz, à temperatura, enfim, não seria o ideal, fora a questão do paciente poder errar a dose na hora da administração. É importante que esse paciente tenha um plano de emergência, eu vou falar sobre o plano de emergência, e que ele tenha uma identificação justamente com os desencadeantes que já foram definidos para aquele paciente. Nós vamos educar o paciente, não somente o paciente, mas também lembrar dos familiares, a escola, enfim, todos os envolvidos ali com o cuidado daquele paciente. A gente tem esse site que é a Anafilaxia Brasil, que nós conseguimos acessar a partir do nosso site da SBA. É bem interessante porque funciona também para o paciente se orientar no sentido de aplicação da adrenalina autoinjetável, onde que ele pode comprar, importar, enfim. E tem uns artigos bem interessantes para a educação, tanto de outros médicos quanto de pacientes. E até nesse site que eu achei esse plano de ação de anafilaxia, que eu achei interessante, ele já está em português, e você consegue colocar aqui o nome do paciente, um contato, ele é alérgico a quê? Eu sou alérgico a anti-inflamatório, sou alérgico à penicilina, sou alérgico a leite, enfim.
colocar, se você já tiver essa definição, qual o desencadeante desse paciente e quais são as manifestações de anafilaxia para que ele possa reconhecer um quadro de anafilaxia, ou quem estiver junto dele que possa reconhecer esse quadro de anafilaxia. Se o paciente apresentar sintomas graves, é o ideal que ele use adrenalina autoinjetável da forma mais rápida possível. Se não tiver essa adrenalina autoinjetável, o ideal é que ele vá logo para a emergência para que ele possa receber a adrenalina autoinjetável. Você pode até fazer o antistamínico e o corticoide, mas isso não vai tirar o paciente do quadro de anafilaxia, tá? Então, achei interessante esse plano de ação para a orientação do paciente. De novo, não somente assim, os pais, mas também orientar o pessoal da escola, que é importante, porque muitas vezes essa criança vai ficar passar na escola, na creche, a maior parte do tempo. De forma que a professora também saiba reconhecer o que é um episódio de anafilaxia, como aplicar esse autoinjetor também, é importante que se faça uma educação nesse sentido, e para prevenir justamente exposições acidentais, especialmente em crianças que muitas vezes têm reação por conta de alimento, e aí vai um coleguinho, um amiguinho, oferece um bolinho para a criança, enfim, aquela exposição que você não está esperando. No alergista, nós vamos fazer algumas estratégias mais direcionadas, tá? Além dessa questão de você evitar o alérgeno, que seria o principal, óbvio, que você, uma vez detectado qual foi o desencadeante, você vai evitar a ingestão daquele alimento. No caso dos himenópteros, que é um pouquinho mais complicado, e medicamento é relativamente, eu diria até um pouquinho mais simples, no sentido de se você tiver essa identificação, desse paciente estar bem orientado no sentido de evitar o desencadeante. O que nós, alergistas, podemos fazer além disso no consultório depende um pouco do desencadeante. Se for um inseto, por exemplo, um himenóptero, teria a possibilidade de a gente trabalhar com vacina, com imunoterapia, com veneno de inseto. Isso existe e relativamente está bem protocolado, dá para fazer. Uma outra estratégia que a gente tem para os antibióticos ou para algum medicamento que o paciente eventualmente necessite, quer dizer, o quê? O paciente precisa daquela medicação, a gente vê muito isso, por exemplo, em pacientes que necessitam algum quimioterápico e fez reação quimioterápica, você pode fazer o que a gente chama de dessensibilização quimioterápica, induzir uma tolerância temporária ali para aquele paciente, mas, de novo, essa estratégia é mais para o alergista. E alimentos também nós conseguimos fazer, hoje em dia nós chamamos até de imunoterapia também, imunoterapia oral com certos alimentos, procurando justamente induzir uma tolerância àquele alimento, de forma que ele não faça reações tão graves. Além disso, super importante que nós façamos o manejo das comorbidades, então, se o paciente tiver asma, ele tem que ser tratado de forma adequada, para que, se ele tem uma anafilaxia, não evolua de uma forma mais grave. E uma outra situação, o Ney também comentou, que é a questão da mastocitose, também ele tem que ser orientado em relação aos encadeantes, enfim, como ele deve se portar em relação à doença. E, por último, a anafilaxia idiopática, que é um quadro mais difícil, porque você não sabe por que o paciente está fazendo anafilaxia, mas você teria como fazer uma profilaxia, de repente, talvez até com o corticoide por um período prolongado, de novo, lembrando os efeitos colaterais do corticoide a longo prazo. Bom, concluindo, a anafilaxia é uma reação de hipersensibilidade grave, que pode levar ao óbito. Por isso, o reconhecimento rápido e o tratamento adequado são de extrema importância. Essas reações anafiláticas requerem uma avaliação cuidadosa do especialista para a identificação da causa. A adrenalina é a medicação de primeira escolha e a prevenção inclui a exclusão dos desencadeantes, o tratamento das comorbidades e, em casos selecionados, imunoterapia. Acho que era isso. Excelente, Mara e Ney. Obrigada. Doutora Mara, só eu te compartilhar, por favor. Espera aí. Como é que eu faço para descompartilhar aqui? Tem que entrar ali de novo, né? Espera aí. Isso, tem que entrar ali no Teams rapidinho. Parar de compartilhar. Obrigado. Não sei se passei muito do tempo, gente. Não, está todo mundo dentro do tempo. Fernanda, o que você acha de eu colocar a pergunta que foi endereçada ao Ney aqui no chat e depois você fazer algum comentário, né, ou colocar alguma coisa a respeito da apresentação de Mara? Pode ser? Claro, ótimo. Aqui no chat, Ney, tem uma pergunta para você, tá? Parabenizou você pela brilhante aula e perguntou, em relação à dosagem de triptase, qual a relevância da sua solicitação
no atendimento de urgência? Eu acho que todo serviço de urgência devia dosar triptase, aquilo que eu falei. Hospital que tem urgência, mesmo no hospital, deveria ser a nossa rotina. Infelizmente, para você portar uma triptase, o valor, eu estava lendo, está 500 e poucos reais. Se você fizer essa dosagem, ainda ter que repetir outra vez, vai ficar inviável para a coisa. Mas o Fleury já importa, o Labs também. O Labs importa, parece que da Espanha. Esse valor eu peguei da Espanha. E seria o ideal que a gente tivesse isso. Isso faria o diagnóstico, inclusive, para separar o que é uma anafilaxia do que é uma mastocitose sistêmica, fazendo um quadro similar a uma anafilaxia. Porque você vai ter valores daqui a um mês continuados aumentados dessa triptase. Então, aí você tem que acender a luzinha e dizer assim, isso não é só anafilaxia, isso é uma mastocitose sistêmica que está por trás disso. Essa criança que eu falei, inclusive, eu estou fazendo investigação para mastocitose sistêmica. Quer fazer algum comentário, Fernanda? Não, acho que ele já abordou perfeitamente bem, né? Acho que bem esclarecedor. Uhum. Mara e Ney, parabéns de novo pelas excelentes palestras, né? A Adriana já comentou sobre a do Ney, vou comentar um pouquinho sobre a da Mara. Então, a Mara chamou a atenção de um ponto muito importante, né? Dentre os que ela chamou, mas que chama muita atenção, a baixa utilização de adrenalina no tratamento adequado da anafilaxia, né? Então, é interessante que às vezes a gente vê nas emergências que volta e meia a criança tem uma urticária sem nenhum outro sintoma, e o pediatra, às vezes, né, o médico que está ali trabalhando, julga que a urticária é muito extensa e faz anafilaxia. E, por outro lado, a gente vê que... E faz anafilaxia, não, e faz a adrenalina. E, por outro lado, a gente vê que quando tem realmente uma indicação de adrenalina, tem aquele atraso, muitas pessoas ficam com medo de usar adrenalina. Então, eu acho que a gente, como alergista, né, e também as pessoas como pediatra, tem que batalhar para isso, para que não haja esse medo de utilizar adrenalina, que é o tratamento de escolha, que é o tratamento que realmente vai salvar aquele paciente. Então, a Mara pontuou muito bem esse aspecto. Tanto a Mara quanto o Ney chamaram a atenção em relação aos conceitos relacionados à anafilaxia e também quanto às diferentes manifestações nas diferentes faixas etárias, né? Especialmente no lactente, a gente tem que ficar atento para não deixar passar desapercebido um caso de anafilaxia, né? Então, isso é bem importante para todo mundo. E aí eu queria fazer uma pergunta para a Mara, que ela comentou que em relação, o Ney também comentou, né, que em relação às principais fatores, né, as principais causas da anafilaxia na criança, a gente tinha a causa alimentar como um fator importante, né, e aí chamando a atenção para o ovo e para o leite. Então, existem muitas questões envolvendo a anafilaxia ao ovo e a anafilaxia ao leite e questão de vacina. Então, meu filho teve uma anafilaxia ao ovo, o outro teve anafilaxia ao leite. Como é que eu vou agir? Existe alguma restrição em relação a alguma vacina, alguma recomendação em relação a alguma delas? O que você poderia dizer mais sobre isso, Mara, para a gente? Bom, excelente pergunta, Fernanda. Acho que é super relevante, porque a gente está aqui no público de pediatras. O leite, a gente teve um problema há pouco tempo atrás, eu não me recordo exatamente o ano, que a gente recebeu um lote da MMR que tinha realmente lactobumina, e foi o momento que a gente começou a observar mais reações anafiláticas com a MMR, o que é isso, e não tinha uma recomendação de você evitar a vacina nos pacientes alérgicos a leite. Depois a gente foi descobrir que realmente essa vacina que veio da Índia, ela tinha traços de leite, e por isso estava causando anafilaxia nessas crianças. Então, em relação ao leite, eu chamaria a atenção desse lote especial da Índia. Para falar a verdade, eu não sei se ele existe ainda, se ainda continua sendo feito, mas assim, a gente tem que sempre tomar cuidado quando o paciente tiver história de reação, né, a um alimento, se tem realmente... Porque quando você faz reação anafilática à vacina, justamente não é pelo patógeno, enfim, é por alguma coisa que está ali junto com a vacina. Uhum. Em relação ao ovo, a gente tem que lembrar da febre amarela, né? Muita gente tem medo da gripe, porque a gripe e tal foi cultivada lá em embrião de galinha, mas a quantidade que você tem ali de ovalbumina é ínfima. Elas já foram evoluindo, né? Antigamente, você tinha até uma recomendação de você procurar uma com
um lote também com uma dose menor, né, com uma quantidade menor de ovoalbumina. Hoje em dia já não tem mais isso, você poderia realmente fazer em pacientes alérgicos a leite, a ovo, a vacina da gripe não teria problema. E a MMR também, tranquilo, você pode fazer. A que você tem que tomar cuidado é a febre amarela mesmo, que aí você teria uma quantidade maior aí de ovo. E aí, de repente, se o paciente nunca foi vacinado e necessita da vacina, o ideal é que você encaminhe para o CRI, para que se possa avaliar, porque aí, de repente, ele pode fazer até um teste com a vacina antes de aplicar, ou dividir essa vacina em doses para não expor esse paciente a nenhum risco, né? Ou tentar minimizar esse risco em relação, mas assim, é bem raro reação anafilática com vacina. A gente já teve até essa preocupação na época do Covid. Eu acho que, na verdade, a primeira questão é realmente identificar se o paciente teve um quadro anafilático, né, depois de uma vacina, porque muitas vezes ele acha que foi uma anafilaxia e não foi. A gente vê muito isso com o adulto. Foi uma reação vasovagal, foi uma outra reação e não foi uma reação anafilática. E se identificando uma anafilaxia, o ideal é que esse paciente seja encaminhado também para um especialista para que ele possa ser investigado no sentido de qual foi o componente, que muitas vezes não é o patógeno em si, é outro componente que causou a reação. Mara, queria que você comentasse um pouquinho sobre a alta do paciente quando a gente libera com relação à utilização do antihistamínico e com relação à utilização do corticoide. Qual o tipo de antihistamínico que a gente deve usar? A gente usa antihistamínico de classe 1, antihistamínico de classe 2, porque a gente vê na sala de emergência, né, os pediatras, de um modo geral, preocupados e muitas vezes liberando com antihistamínico de classe 1, né, tanto urticária, quanto angedema, quanto anafilaxia. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. É importante, Adriana, esse comentário seu e essa questão, por quê? Porque se você vai liberar o paciente com um antihistamínico oral para casa, é diferente do que você tem na emergência, que o injetável a gente só vai ter de primeira geração e não tem jeito, a gente teria que fazer o injetável de primeira. Mas, assim, para casa, o ideal é que se você faça, e já não existe mais dúvida em relação a esse ponto, o ideal é que se faça um antihistamínico de segunda geração. Por quê? Porque os antihistamínicos de primeira, eles têm vários efeitos colaterais, atravessam muito a barreira hematoencefálica, esse paciente vai ficar sonolento, e é uma questão assim, interfere com a qualidade do sono. Cada vez mais nós temos batido nessa tecla de que não se deve usar antihistamínicos de primeira geração, nem criança, não é bom porque vai dormir e tal, mas não é um sono de qualidade. E é interessante você ter chamado a atenção nesse ponto, porque muitas vezes o paciente recebe todo o tratamento de forma, vamos dizer, recebeu o tratamento da anafilaxia adequadamente lá na emergência, e ele vai para casa irada. Ele vai sem antihistamínico, sem corticoide, tudo que estranho. Aí, eu acredito, como o paciente teve uma reação grave, o ideal é que saia, sim, com antihistamínico e saia com corticoide. Pode ser uma prednisolona, que também é um corticoide que a gente usa. Dose habitual, não precisa ser uma dose maior do que 1 miligrama por quilo, tá ok? A gente vai fazer 5 dias. E aí, esse paciente, depois, mais para frente, vai procurar o especialista para investigar melhor, mas se você já tiver ali, foi uma anafilaxia por leite, por ovo, enfim, já identificou a causa, já orienta pai e mãe, olha, não pode ter contato com o ovo, que traço, qualquer fração, a gente está falando aqui de reação, por mínimas dosagens, né? Contato, o coleguinha que deu o bolinho lá, encostou na bochecha do outro e tal, pode dar problema. Um beijinho, deu um beijinho. E interessante também do adolescente, aquela figura que eu mostrei, você viu 2 adolescentes, uma tinha alergia a amendoim, comeu amendoim, a menina comeu amendoim, ele era alérgico a amendoim, e você viu, ele sofreu um choque anafilático, né? Porque beijou ela e transmitiu também, direto pelo beijo. Pode acontecer, sim. E a anafilaxia acontece mesmo. Nesses casos mais graves, acontece, a mucosa absorve mesmo rapidamente. E como na asma, né, deve existir um plano de ação, deve existir um plano de reconhecimento. A anafilaxia, assim como a crise de asma, não diz o dia que ela vai acontecer. Ela simplesmente acontece, e se a família não entender do que se trata, não conseguir entender quais são os fatores desencadeantes, e não tiver um plano de ação traçado pelo seu pediatra ou pelo alergista especialista, a família vai presenciar, né, talvez desfechos bem desagradáveis, né?
Então, isso é muito importante a gente chamar a atenção, porque a anafilaxia é um evento ruim, assim como a convulsão, né? Então, são eventos muito preocupantes em pediatria, não só na faixa etária adulta também. Alguém está aqui? Só teve um comentário do Dr. Roberto sobre a imunização. Ainda existe triviral do Instituto Serum, Índia. Ah, tá? Viu? Obrigada. Então, temos que tomar cuidado. E aí não temos mais nenhuma pergunta. Podemos passar a palavra para a nossa presidente? Podemos. Podem passar. Olha, em primeiro lugar, como presidente do Departamento Científico de Alergia e Imunologia da SOPERJ, eu quero agradecer a todos os palestrantes e moderadoras, membros do nosso departamento, pelas excelentes palestras e perguntas que muito esclareceram e auxiliaram a todos os médicos e pediatras quando pensar, conduzir e como tratar a anafilaxia em todas as faixas etárias, do lactente ao adolescente. Muito obrigada. Além disso, eu gostaria de lembrar a todos e convidá-los para o maior evento da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro, que é o CONSOPERJ, que será do dia 30/11 de 23 a 2 de dezembro de 23. Contamos com a presença de vocês. Muito obrigada e realmente foi maravilhoso. Eu sinto uma felicidade e, assim, eu não sei te descrever a alegria que eu sinto em ver a quantos pediatras e médicos, de uma maneira geral, que possam estar ouvindo e aprenderam de forma clara como conduzir, quando pensar, do lactente, como Lei fala, até o adolescente. E, Mara, quando você fala da importância da adrenalina, como fazer, a utilização, quando pensar nas diversas modalidades, olha, eu adorei. Muito obrigada. Fernanda e Adriana, as perguntas que vocês fizeram foram maravilhosas, muito esclarecedoras. Parabéns. Muito obrigada. Que todos nós tenhamos uma ótima noite e espero sempre poder contar com vocês. Muito obrigada e boa noite. Excelente, gente. Obrigada, tá? Uma boa